Pronto, estamos gravando, todos autorizaram. A aula magna do Dr. André Neves. Senta pro André. Vai Abre ser, aí o. vamos lá, eu vou fazer uma aula sobre o que é estratégia, não, mas que, porque assim, a gente vem construindo já faz algum tempo uma plataforma para estruturar debate. Essa história de estruturar debate para a gente é um desafio grande, faz tempo, meio de Silvio. A gente fazia isso, vocês estão no grupo lá do Turing Café, sabem muito bem como o povo se espantava com a ideia de usar a inteligência artificial há 3 anos atrás, né? Era mais ou menos fora da realidade de quase todo mundo. Então, mas como assim inteligência artificial? Não faz sentido nenhum. Aí tem umas coisas bestas. A gente ia acompanhando essas coisas, essas discussões bestas, e a gente ia fazendo, de todo jeito, ia dando certo e alguns resistindo muito. Hoje a gente tem uma ferramenta que tem gente usando em cursos de direito, Rodrigo acho que é do direito, de direito a clínica veterinária para fazer cirurgia veterinária. Eu vi hoje o pessoal criou um debate lá, um ambiente de cirurgia de cães e gatos. Como é que alguém está discutindo cirurgia de cães e gatos? Mas estão lá fazendo isso. E estratégia é o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Eu vou fazer. Eu não me contento, não. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui para poder ficar mais fácil, para contextualizar, porque senão é Também acho. completamente chute aí não vai dar certo, não. Eu vou compartilhar os slides aqui, a gente fala um pouquinho. Vê se está liberado para você compartilhar a tela. Tá, assim, Tá? deixei tudo para aqui. Olha aí. Esse sou eu, vocês me conhecem aí, não precisa apertar de novo, não. Esse link aqui é o meu LinkedIn. Vou contar o que é que a gente faz, né? A TDS Company é uma empresa aqui do Porto Digital, de Silvio, e a gente está trabalhando juntos lá para montar algumas coisas que não estão aí no mundo. Silvio gosta de brincar com a ideia de que o futuro não é uma opção, a gente trabalha sempre nessa perspectiva, né? O futuro vai chegar de todo jeito, queira você ou não. Não adianta ficar insistindo no passado, porque ele vai chegar, não tem jeito não. E assim, a gente insiste no passado demais, né? E sempre que eu queria falar sobre isso por causa dessa história. A gente tem uma tendência a fazer tudo que a gente sempre fez, como a gente sempre fez, porque é mais fácil, é mais cômodo, na verdade. Especialmente no ambiente chamado educação. Pense num povo que gosta de dar aula igualzinho no século XIII. Quase toda a sala de aula parece que é do século XIII, um monge ensinando para os monjinhos pequenos lá um livro que ele mesmo lê, todo mundo lê igual, todo mundo sabe aquele mesmo livro e depois responde a prova. Pronto. Essa é a base da educação. Todo canto que a gente vai, parece que a gente escolheu o pior tempo do mundo para fazer aula, que é usar o tempo da aula monastérica aí. Dito isso, de vez em quando tem um povo que diz agora a gente está no futuro, ou está no presente. Você vai ver é o mesmo monge na frente da tela de computador fazendo a mesma coisa, que a tela não mudou nada, é só uma simulação de uma sala de aula. Isso é meu problema desde 97, né? Se a gente vai para a internet da aula, o que é que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fazia aqui no mundo físico, agora na internet. É quase achar que o banco vai ser igualzinho como era o banco há 30 anos atrás. Não vai não, não tem jeito não, as coisas vão mudar, não tem acordo, né? Mas as pessoas não perceberam isso de maneira geral e continuam. Na pandemia foi caótico. Não sei quem aqui dá aula e deu aula na pandemia, foi caótico total, porque a pandemia era filmando a aula para gravar para os alunos. Era Telecurso 2000, na verdade, que estava fazendo aqui. Durante a pandemia, a gente estava fazendo uma coisa nova, era um Telecurso 2000 na internet. Trash. Eu vi em alguns países da Europa que era pior do que aqui ainda. Eu estava em Portugal na época, eu vou dizer. Lá era na televisão, velho. Os meninos acordavam, ligavam a televisão para assistir as aulas até meio-dia. Depois ligavam a televisão e ia fazer uma prova na internet. Que não, de doido da gota. Era assim que funcionava lá a educação à distância deles, online. E aí, voltando para si de novo, né, o futuro vem mesmo é do futuro. Não dá para ficar do passado o tempo inteiro. E o futuro já está aqui para a gente. É uma sala de aula com debate entre pessoas, chatbots e coisas desse tipo. Faz tempo que era para ser assim, né? A tecnologia não estava pronta para ser disparada para todo mundo, mas hoje está. Eu sei que tem um monte de restrição de coisas que não dão certo, coisas que dão certo, coisas que já funcionam, coisas que não funcionam, mas de uma maneira geral, a gente já consegue conversar, gente e máquina, sobre temas diversos. Ou pelo menos alimentar a conversa de gente, orientar a conversa de gente, usando máquina para dar uma força, né? Então é isso que a gente faz em estratégia. A gente criou uma plataforma onde a gente consegue misturar gente e máquina conversando e discutindo usando texto. A gente criou um negócio que a gente chama de uma plataforma para colaboração criativa. A ideia de que a gente pode colaborar, tanto faz no direito ou lá na clínica de cirurgia para cães e gatos. Tem debate para acontecer, tem forma de aprender o tempo inteiro. No nosso grupo tem um monte de debate acontecendo que vão ficando dispersos, que a gente debate mais ou menos como se tivesse a gente faz no grupo do WhatsApp, né? Então, no fundo, a gente está conversando, parece estar colaborando, mas está todo mundo colocando suas falas lá, mas nem todo mundo está conseguindo debater de verdade. Tem um monte de hipóteses, um monte de possibilidades, debate não rola. E analisar e fechar é que não tem mesmo. A gente diverge muito e converge pouco.
É basicamente isso que a gente faz hoje. A gente tem um grupo que é, como quase todo, diverge um monte e converge quase nada. E de vez em quando, no meio da conversa, alguém fala de uma coisa que não tem nada a ver, que é o jogo do Flamengo, e aí pronto, desanda completamente. E vai todo mundo ficar por aqui assim, perdido, disperso. Então, a entropia aqui é mais ou menos muito maior do que qualquer outra coisa. Então, esses debates ficam assim, né? O que é que a gente está propondo? Estruturar eles. Como a gente criou uma ferramenta que elimina a ideia do debate oral, não é essa a proposta. Muita gente adora dizer que está debatendo, fazendo brainstorming, é uma piada, porque a gente sabe que no brainstorming a contribuição boa é 20%. 20% é um negócio bacana, que normalmente é menos do que isso. Na sala de aula é pior ainda. Fala o professor e dois alunos que aqui estão sempre na frente. Professor, a mesma pergunta de sempre, e o resto tudo caladinho, doido para ir para casa, ninguém está conversando nada. Então, esse dado aqui é de um material da Cisco, eu acho, com videoconferência na pandemia. 42% não disse nada em 12 milhões de videoconferências e 36% disse boa noite. Pronto. Quem falou mesmo foi 22%. Esse número é velho, desde 64 a gente sabe disso. Desde da análise de brainstorm, você sabe que brainstorm nunca funcionou, mas é mais fácil e continua usando. Então, é isso que acontece. Brainstorm é muito bonito para a gente convencer o povo que a gente quer, mas não é um negócio de debate colaborativo de fato. Ô, Dito André, isso, eu preciso te fazer uma pergunta indiscreta, íntima e pessoal, que é a mesma que eu fiz para o Silvio. Você faz esse desenho com mouse ou você usa aquele mico de canetinha dele? estou fazendo com o mouse aqui. Ah, pô, esses Estou caras usando o mouse agora. versados. Da canetinha era melhor, mas no mouse funciona. Aí, assim, o que é que rola, né, nessa história? A gente montou uma plataforma que é mais ou menos como uma rede social de debate. Debate, mesmo, jornada de debate estruturada. A ideia é assim, você cria um ambiente lá, o Rodrigo cria o ambiente dele, convida as pessoas, aluno, colega de trabalho, o que for, cliente, para discutir temas específicos. Ele convida as pessoas, ó, vamos discutir isso aqui. E quando as pessoas falam, elas estão postando como se fossem posts de rede social. Não é uma conversa de WhatsApp onde cada um vai lá e fala um embaixo do outro. Você posta a sua fala e os outros comentam, discutem, debatem a sua fala. Então, cria um ambiente mais estruturadinho, pelo menos do ponto de vista de organização da conversa, fica mais claro. A gente tem feito um monte de debate nos últimos anos. Eles são representados assim, uma jornada é um mapa hexagonal, sei quem aqui é gamer, mas é muito baseado em alguns games de Catan da vida. São os hexágonos que vão sendo montados, então a jornada nunca é linear, ela não é o Trello, que tem uma atrás da outra. Você vai conversando, aí chegou aqui, mas era bom falar disso aqui também, puxa para baixo. Ah, era bom falar disso aqui também, vem para cá. Era bom debater aqui, vem. Então as pessoas vão criando seus debates e vão montando o mapa com hexágonos, que tem pelo menos 5 lados para sair para cada começo do debate, tem para onde caminhar diferente, não tem que sair sempre de um atrás do outro. A gente criou esse desenho da jornada, ela é representada assim, onde cada hexágono é um debate. Mais ou menos assim. Ó. A gente começa com um mapa em branco, que é o que eu montei para a gente lá agora, não tem nada. A gente começa a debater alguma coisa. Esse começo pode ser uma pergunta que a gente coloca, e pode ser um texto que a gente coloca também lá, insere um vídeo. Pô. Hoje, em estratégia, se eu for começar uma aula agora, por exemplo, eu posso clicar aqui e dizer, ó, o meu ponto de partida é uma aula sobre a biografia de Gonçalves Dias. Se eu disser isso para ela, ela se vira, você sabe bem como, se vira e, pum, pergunta qual é o idioma, eu digo, vai ser em português minha aula, ou em inglês, tanto faz. O que eu disser, ela vai se virar e vai montar um texto sobre Gonçalves Dias. Ela vai escolher o idioma que eu montei, vai sugerir um texto que é editável, que eu posso riscar, trocar, opa, eu posso apagar pedaços, tanto faz, e vai sugerir algumas questões para o debate. Mas vem aqui, ó, tem 2 questões aqui para debater, 3 questões, ela sugere as questões. A gente também pode apagar alguma, editar outra, mas a ideia é que são questões para provocar debate e não para fazer uma prova. Do tipo, quem foi Gonçalves Dias? Tá aqui, velho, tá aqui escrito, não tem que perguntar isso para ninguém não, mas nasceu aonde? Também não tá aqui, mal, não precisa. Agora, como é que ele contribuiu para a formação do Brasil? Aí a gente tem que discutir mais, porque não está no texto. Aí cada um traz sua colocação, todo mundo discute, traz sua referência, seus links, discute juntos e a gente vai construir um debate. Então, a plataforma propõe questões que a gente chama de questões que estruturam debates. Feito isso, podia ser em inglês, podia ser em não sei o que está vindo para cá junto, não. Isso aqui agora, eu trouxe para cá, não sei porque os risquinhos também.
Podia ser em qualquer idioma e as pessoas vão responder lá. Cada pergunta daquela, as pessoas vêm e respondem as perguntas. Na hora que ela responde a pergunta, os outros podem curtir e podem comentar como se fosse rede social. Então, se a gente colocar lá um daqueles textos que Plínio tem colocado lá, os textos bem bacanas sobre. A gente bota o texto lá, a gente debate o texto embaixo. A gente coloca o texto, a gente debate o texto dele, discute o texto e vai ficando tudo arrumado naquele mesmo espaço, no espaço do post e da colocação dele. A gente tem vários posts desses no grupo que estão soltos, não dá para votar. Eu tenho copiado quase toda a referência boa, e montei uma base de dados para mim com a referência uma por uma. Tem lá a referência, meu resumo e o que, é que eu achei, as perguntas que eu fiz de cada um. Mas isso é porque eu sou doido, né? Nem todo mundo faz isso, não. Então a ideia aqui é que a gente consiga colocar os posts aqui, as pessoas vão lá e tem lá a referência montada. O debate acontece em torno do texto. Curtin colocou um texto, a gente debate o texto de Curtin lá embaixo e vai estruturando isso. E a gente pode fazer isso de maneira anônima, sem deixar saber quem foi que publicou os posts. Por qual motivo isso é bacana? Porque se foi Silvio Meira, André Neves, Fernando, Plínio, tanto faz. É todo mundo no mesmo grupo, então a gente está lá, o que for colocado, o que importa aqui é a informação e não o mensageiro, é a mensagem, não o mensageiro. Então a gente pode dizer, ó, vamos debater aqui anônimo, o tempo inteiro. E aí, se eu disser uma besteira, ninguém saber que foi eu mesmo, tá tudo certo. E se alguém discordar, pode dizer que discordou porque é uma besteira, também não tem para ninguém ficar constrangido. Ó, Fernando está dizendo besteira, é chato, né? Mas se ele diz uma besteira lá, não sei o que, ele não pode nem argumentar nada. Então a gente pode criar debate mais intenso aqui, sem ninguém ficar chateado uns com os outros. Isso acontece muito em sala de aula, mas também acontece no jogo como naquele nosso, né? A gente vai lá e critica, discute. Feito isso, a gente consegue em estratégia fazer uma brincadeira que eu gosto bastante, que é assim, seria muito bom no WhatsApp isso, mas não tem não, que é, resume para mim o que foi discutido até agora. Isso é uma mão na roda, porque de vez em quando a gente tem um grupo lá que tá, entra agora, aí tem 100 mensagens. Ou você vai ler as 100, que não vai mesmo, ou vai ignorar 90 e ler 10 que se interessou. Pronto. Então, aqui a gente consegue dizer assim, faz um resumo para mim do que rolou até agora, nesse debate, no idioma que você quiser. Aí, tanto faz o debate para estar escrito em português, em inglês, tanto faz. Eu disse, resumo para mim em português. Hoje, Curtin colocou uns três textos lá com resumo em inglês. Primo colocou outros. Tem lá um bocado de coisa. Ele vai juntar tudo e dizer, ó, tá aqui o resumo em espanhol para você. Aí, como resumo do que rolou hoje, eu consigo contribuir com o grupo. Eu consigo contribuir mais com o grupo, sabendo tudo que foi discutido, sem saber quem foi que colocou, quem não foi, e sem ter que olhar um por um. Então, isso é bom para grupo de família também, mas no grupo nosso também funciona muito. Aí, né? Porque grupo de família é foda. Chega de noite, tem 100 mensagens, ou você vai ignorar seus tios, seus primos, você vai ser desse jeito. Aí você vem aqui, tem um resumo que aparece assim, ó. Esse está em espanhol, o debate é em português, tanto faz o idioma do debate, tanto faz o idioma que você escolhe para falar lá, pode ser mandarim também. Ele traz o resumo do idioma que você quer, aí você, a partir dele, contribui. Então você começa a contribuir mais e aumentar o engajamento das pessoas. Mas além disso, além de fazer esse processo de resumir, ele também pode medir a maturidade do debate. Como é que está esse debate? Alguém que está medindo, diz, ó, o debate sobre o texto que eu coloquei aqui, como é que está a maturidade dele? E ele vai dizer, ó, bicho, qualidade do discurso está bacana, tem respeito entre as pessoas, tem flexibilidade, as pessoas estão aceitando as opiniões dos outros, tem diversidade de opinião, não está todo mundo focado na mesma coisa, porque é o caso do nosso grupo, é muito assim, né, no WhatsApp lá. Só que ele mede isso. Tem foco no tema, o debate não foi para o jogo do Flamengo, ficou focado no tema, e ele dá uma nota no debate. Aí tem uma regra aí, uma coisa do tipo, se o debate tem uma maturidade alta, aí ele propõe para a gente o seguinte, vamos avaliar, vamos tentar convergir o que está discutindo aqui. Já amadureceu muito o debate, está na hora de convergir. Como é que ele faz isso? Levanta as principais proposições no debate. Lê o debate usando OpenAI, vai ler o debate, mas ó, desse debate aqui, essas são as 10 proposições que aconteceram. Olhando as proposições, ele diz, ó, tá aqui, é isso mesmo, vamos discutir agora. Aí ele joga para um ponto lá na jornada aqui do lado, que é um ponto diferente, onde cada um da gente vai dizer o quanto concorda de 0 a 100 com cada uma das proposições. Quando a gente disser isso, ele calcula, diz, ó, a crença média do grupo é X e o consenso é Y em torno daquele tema. O que é que significa uma crença de 76% e consenso de 83%? Significa que as nossas crenças ficaram por aqui, mais ou menos próximos. Está todo mundo mais ou menos concordando que essa proposição ela faz sentido e tem uma crença de 76%. Se fosse eu aqui embaixo discordo completamente e Courtney aqui em cima concordando totalmente, ia dar 0 e 150%. Aqui a crença é 50%, mas o consenso era zero, que está cada um num lado diferente. Então a gente mede o consenso
a partir do inverso da distribuição, né? Quanto menos distribuído forem as notas, de crença, maior o consenso. Então, a gente consegue medir o consenso de cada uma das afirmações do grupo, que são extraídas do debate. A gente está debatendo lá, a plataforma extrai o debate, as proposições, a gente mede com cada um, diz, ó, pessoal, o grupo concorda que isso aqui faz sentido, a gente pode avançar com isso. Feito isso, além daquilo que eu mostrei para vocês, que é o que eu acho que rola para a gente também está fazendo avaliação, cara. Isso é uma coisa mais nova em estratégia, assim. Tem muito professor usando, né? Aí o professor gosta de dar nota. O negócio que o professor gosta de fazer é avaliar os outros. Então a gente começou a fazer a avaliação, dizer assim, ó, como é que está o desempenho de cada um? A gente criou dois tipos de avaliação em estratégia hoje. Um que são questões subjetivas. Você pede para ela gerar uma questão sobre um tema qualquer. Ela vai gerar a questão. Você informa se quer que as pessoas possam ver a resposta dos outros ou se é mesmo uma prova. O professor escolhe. E aí as pessoas respondem. Opa, ela gera a questão e gera um texto de apoio para aquela questão. As pessoas respondem a questão, cada um no seu tempo. Essa aqui é uma resposta minha para uma questão sobre cultura digital. E aí a plataforma avalia e diz, ó, bicho, tu compreende bem o conteúdo, raciocina bem, estruturou bem tua resposta, fala direitinho, não erra muito não, mas você esqueceu de dizer evidências sobre o tema. Então ela faz uma avaliação de com várias critérios diferentes para analisar a resposta de cada um. É uma questão subjetiva e uma avaliação subjetiva. Isso ajuda em prova, não faz mais sentido para a gente aqui no debate ficar avaliando cada um, mas no ambiente escolar, da academia, faz muito sentido, né? Assim como a gente também criou um negócio que é situação desafiadora. Você diz para ela, a minha área é odontologia clínica. Cria aí, por favor, um desafio. Ela vai, cria um desafio. Você é um dentista, chega um cara morrendo de dor de dente lá, o cara não sabe o que faz. Como é que se vira, o que é que você faria? Aí o sujeito vai e responde. Eu aqui respondi assim, ó. Eu sairia correndo, porque eu não sou dentista, e chamaria um dentista mais experiente. Dito isso, ela vai me dar um feedback do tipo, André, ó, tua resposta não faz o menor sentido, a abordagem correta seria essa aqui. É uma orientação para o aluno que não sabe fazer. Então, se você se deu mal na resposta, lá ele faz isso. Mas é muito usada essa ferramenta aqui de situações críticas aí para fazer seleção de pessoal. Tem muita gente usando estratégia que faz seleção de pessoal. Abre uma vaga de, vou dizer um caso lá em Portugal agora, abriu uma vaga de C Sharp. Aí o cara colocou aqui, ó, a vaga para C Sharp, empresa X trabalha assim, assim, assado. Ela criou uma situação que tinha um bug no sistema, o que é que ela faria? Todo mundo respondeu, disse, ó, os melhores candidatos são fulano, ciclano e beltrano. Eles responderam bem, com coerência, faz sentido a resposta dele, tecnicamente está bem resolvido, e eles sabem se comunicar, sabem falar uns com os outros, compartilham bem. Então isso ajuda um monte a fazer seleção e recrutamento. Fechando, isso aqui é a estratégia, a ferramenta que a gente desenvolveu, e eu vou mostrar agora direto ela, porque eu acho que já faz sentido, a gente consegue ver, né? Como é que ela está aqui, como é que a gente pode usar ela dentro do nosso grupo. Foi esse o pedido de Courtney. Professor Courtney, está aqui, estratégia. Eu criei um espaço em branco, não tem absolutamente nada. E a ideia é convidar vocês para entrar aqui. E eu convido assim, ó, tem um QR Code aí, vocês podem usar, mas eu posso também copiar o link para ser mais simpático, mais rápido. Colocar aqui no chat. Botar aqui no chat. Exatamente. Eu achar o chat aqui já ajuda muito. Bota aqui no chat, mando para vocês. Aí vocês vão entrar, vocês vão criar uma conta que é free, não vão pagar nada, e vão entrar em estratégia. Eu vou dispensar o NDA aqui, porque não tem sentido. A gente entra lá no grupo, já vai ter gente aqui, eu estou sozinho, mas já estou aí, o JB aqui, ó, já entrou um. A gente vai entrando no grupo aqui e a gente vai poder discutir aqui algum ponto que a gente acha que faz sentido. Eu posso, por exemplo, pegar um texto que alguém colocou lá hoje no grupo, se eu conseguir ver aqui a tela, porque o WhatsApp já aparece no Zoom, eu vou conseguir aqui. Posso pegar um texto que a gente colocou hoje, vou fazer um negócio mais divertido aqui. Como eu disse para vocês, eu fiz uma ferramenta de ler os textos que vocês colocam lá, porque dava um trabalho agora para ler tudinho. Aí eu fiz uma ferramentazinha para mim, usando no code, né, quebra o meu galho totalmente. Vou abrir ele aqui, ver se eu acho. Vocês mandaram um monte de texto essa semana lá, e aí eu fiz o seguinte, eu peguei cada um deles, eu saio lendo aqui, o meu ajudante de leitura, meu chat PDF aqui próprio, que faz coisas que já estão preparados para fazer.
Por exemplo, um texto aqui, ó. Cadê? Alguém mandou hoje. AI e SDG. Alguém mandou esse negócio hoje, não foi? Aí eu pedi para dizer, faz aí 3 perguntas sobre o texto. Ela fez as 3 perguntas aqui, ó. Como a IA mandou as 3 perguntas e a resposta embaixo. Eu podia pedir um resumo do texto, de qualquer coisa. Então a gente poderia começar um debate pegando um texto desse qualquer que a gente tem aqui, ó. Teve uma semana que era, esse aqui foi muito bom, que era Global Workspace Theory. Era uma teoria de, não sei nem quem foi que mandou esse aqui não. Era uma teoria de teoria de consciência, eu acho. Eu li o texto, joguei para cá, dividi ele em 3 blocos e coloquei aqui um bloco só sobre essa teoria. Tá aqui, a teoria do espaço do trabalho global, mas tem aqui um resumo dela. A gente poderia colocar o resumo lá em estratégia e propor um debate. A gente poderia começar um debate sobre a teoria do espaço do trabalho global, ou sobre a consciência que tem aqui atrás. Tem uma sobre agente generativo. Não sei nem quem colocou esse texto aqui não, mas tá aqui. Se eu pedir, me diz aí 5 perguntas sobre esse texto aqui. Eu pego as perguntas, ele vai perguntar e vai responder também para mim. Eu posso colocar lá para o debate da gente qualquer um desses tópicos para a gente debater a partir do que vocês estão colocando. Ao invés de ficar eu e a IA aqui discutindo sozinho, a gente pode discutir em grupo, né? Então eu tenho lido muito mais velocidade aqui do que eu lia antes. Eu consigo ler 20 artigos por dia fácil, porque eu jogo aqui dentro, faço um resumo, faço as perguntas-chave aqui. Ó. Quais são as principais transformações que têm ocorrido no design de sistemas computacionais? As transformações, isso aqui é lendo do texto, não é de IA lá fora, né? Está lendo só do texto e respondendo a partir do texto. Fica muito mais fácil para mim, porque texto de Silvio, por exemplo, o que é estratégia? Eu joguei aqui, já tem a resposta tudo bonitinho, me ajuda um monte. Então, o que eu acho que era bacana é a gente pegar um texto daqueles nossos lá, jogar em estratégia aqui o tema, por exemplo, aquele tema de que a gente está discutindo aqui atrás, qualquer um deles, pedir para ela montar um texto para a gente, um tema de debate sobre, deixa eu ver, teorias, isso foi muito bom, teorias da consciência, né? Esse texto é muito bacana, que alguém colocou ele ontem, eu acho. Aí ele cria um texto aqui, vai criar um texto base, que a gente pode usar como referência, e a gente pode colocar os links que a gente estava usando lá atrás, aqui no meio. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente bota o texto, ele vai criar um texto base aí qualquer, usando OpenAI ou Llama, não sei nem qual está usando aqui agora, uma das duas bases, um LLMS básico, não tem nada aí por cima, é só o texto base, né? Tá aí só o LLM grandão lá, a base mesmo. E a partir dele, tá aqui, ó, ele montou o texto, fez algumas perguntas, qual é a relação entre mente e corpo, como a atividade cerebral está relacionada à experiência subjetiva da consciência, qual é a natureza fundamental da consciência, como ela se relaciona com o mundo ao nosso redor. Eu vou dispensar essa pergunta que eu achei besta aqui, deixo as duas e jogo lá, a gente pode começar um debate sobre consciência. Podia colocar aqui um sobre consciência e A, que foi o tema, foi esse aqui, na verdade. E A, podia fazer uma coisa desse tipo aqui, mas a ideia é que ele cria um texto aqui, já criou aqui o texto, está aqui pronto, já criou as questões, como é que funciona? Vocês entraram aqui, você lê o texto, você pode vir nas questões e responder diretamente aqui, respondeu, a gente já está aqui postando a nossa resposta, vira um debate, eu posso ativar o modo anônimo para ninguém saber quem foi que postou, e a conversa vira uma conversa anônima sobre um texto que a gente colocou no grupo lá. Ao invés de ficar falando lá e perdendo depois, aqui fica tudo. Referências. Qualquer um pode vir aqui e clicar em links complementares e colocar mais links sobre aquele tema. Então, quem está lendo o debate lá, está discutindo, está trazendo para cá mais do que eu faço. Eu leio do texto de vocês, pesquiso mais um monte e junto. Eu posso colocar aqui, daqui a pouco tá os meus links, os de Rodrigo, de Fernando, de Courtney, de Primo, todo mundo junto, de Roseli, de JB, de Gustavo. Está tudo aqui, a gente cria uma base de links sobre o texto que a gente colocou inicial, uma base de debate, e a qualquer momento eu posso analisar o debate, eu posso resumir o debate a qualquer hora. Fernando, tu está com uma levantada aí, eu nem vi. Não, sem problema, eu acabei de levantar mesmo. Existe alguma integração bidirecional com o WhatsApp que possa ser possível? Por exemplo, você tirou, a gente recriou o ambiente. Vocês pensam ou planejam alguma integração que possa tirar e levar para o WhatsApp ou pegar do WhatsApp e começar uma conversação também? A gente está fazendo algumas interações assim, Fernando, com o Miro, com o WhatsApp, com o Slack, com coisa desse tipo. A gente tem algumas interações prontas, a gente está fazendo outras, mas sim, a gente pensa assim. Começa no WhatsApp lá, quando viu que vai precisar, clica no botão e cai em estratégia e faz lá o debate. Essa é uma das ideias. Porque no WhatsApp é mais no dia a dia, né? Aí quando acontece um tema interessante, você clica lá e joga para o debate aquilo ali para a estratégia e vai embora. Por hora a gente Porque não está você fazendo, postou quando, levando.
Você mostrou que você extrai alguns que a gente manda e fez as suas análises. Como é que você faz isso hoje? Como é que a gente faria isso no Estratégia, se a gente fosse fazer algo parecido com você? Boa. A gente pode pegar um texto lá daqueles hoje que a gente está discutindo lá, traz o texto para cá, traz o link dele. Se eu posso fazer até um exemplo aqui desse texto que você colocou sobre consciência, acho que alguém colocou um sobre consciência lá hoje. Eu posso pegar o texto, pego qualquer um. Eu pego o link aqui, eu vou nisso no grupo, pego o link do artigo e coloco aqui e crio um debate. E aí, pronto, está aqui o de inteligência artificial e SDG, né, que a gente colocou lá hoje. Então, eu posso pegar esse texto aqui e posso levar ele para o debate lá. Deixa eu tentar copiar aqui o link, não tô... Mas o zoom é massa, mas ele fecha um pedaço da tela aqui de cima e não tem a cor, né? Não consegue ver o link, não. Eu venho aqui e crio um debate aqui, ó, sobre aquele tema. Eu posso criar o debate agora aqui, começar aqui ou começar do zero, sem ter IA nenhuma. Só começa o debate aqui, crio as perguntas. O ideal seria eu fazer aqui IA, diz aqui, podia pedir um texto como esse aqui, ele vai gerar um texto base, e aí eu boto aquele como referência lá atrás, boto as perguntas e começo a debater a partir daí. A gente Porque pode você fazer viu, esse tipo de coisa. esse post foi com base naquele pensamento do Silvio, que a gente tem que gerar impacto e que a gente tem que gerar conexão. E aí o Alcebiades ontem fez um comentário que me despertou a necessidade de compartilhar esse artigo, mas poderia ter sido um ponto de partida para um debate, que seria muito mais legal, né? No próprio Isso, a Estratégia. gente cria o ponto de partida de debate, exatamente. Ó, tá aqui um texto que aí a coisa lá gerou, tem aqui algumas que a gente poderia mexer, ó, quais são os principais benefícios de utilizar a IA para alcançar os objetivos? E exatamente o que está naquele texto que você mandou, inclusive. Ele tem alguma, é um ponto de partida lá, né? Eu poderia colocar aqui, salvo lá para o debate, deixa uma questão só para a gente ficar debatendo, só aquela questão, quais são os impactos, está feito. E aqui eu vou deixar rodando e eu vou colocar o link lá. Agora eu venho aqui, ó, olhei o tema, pô, me interessa isso, eu li, vem aqui, você vem lá e diz, ó, vou colocar aqui a referência. Aí você vem aqui e você adiciona aquele seu link lá, que era IA, AI, pronto. Aí vai ficar para todo mundo aqui, ó. O link está lá, a gente pode ler esse link, a gente pode vir para cá e começar a responder. Começa a responder a pergunta. Bota ele no modo anônimo aqui, ativei aqui, está fechado. Quais são os principais benefícios? Eu tenho alguns vários para colocar aqui, né? A partir daquele texto que eu montei lá, naquela minha aplicaçãozinha, eu tinha alguns que eu já tinha montado com ele aqui mesmo. Podia vir para cá, tum, pedir as questões aqui, jogar para baixo e jogar para lá para a gente começar a continuar. Aí a gente vai debatendo juntos e vai resumindo, vai analisando, vai fechando. Quando tiver um consenso, a gente pode até publicar um paper, um artigo, um livro. A gente pode se organizar para publicar um livro para o nosso debate sobre IA e SDGs. Está aqui, ó. Conjunto de perguntas e respostas. Como a IA está ajudando a alcançar os objetivos. A IA está ajudando o potencial. Eu queria pegar tudo isso aqui, jogar para lá de boa, aqui, tum. A gente começa o debate agora. Já tá colocando aqui várias questões que estão sendo colocadas. Uf, a gente começa a debater aqui, ó. A IA tem potencial de evolução, a IA melhora a tomar decisão no auxílio de a IA, pronto. Vamos discutir aqui em cima disso aqui. E cada um vai lá e discute. Cada um vem aqui, comenta, faz sua própria resposta, e no fim a gente resume, sintetiza e gera um ponto de convergência para medir o quanto a gente concorda com que acordo a gente chegou nesse debate sobre esse tema, porque hoje fica solto. Silvio começou lá provocando, você colocou o link depois que fazia muito sentido, eu li o texto de Silvio e li o seu depois, mas fica naquilo, cada um se afasta e fica naquilo, a gente não volta para fechar, né? A gente só diverge ou A gente complementa. diverge, complementam a divergência, mas a gente não converge. Então a ideia era a gente trazer para cá para convergir de maneira mais estruturada. Aí a gente podia fazer, no primeiro momento, eu fico gerenciando, se for o caso, esse tipo de coisa. Vamos debater aqui, né? Eu monto lá o ponto, mas com o tempo todo mundo poderia fazer isso, né? Porque aqui é como no WhatsApp, eu posso ativar todo mundo como mentor. Sei lá, eu pego aqui, Fernando está aqui. Ativo como mentor, tu vai poder criar lá teus debates também sem precisar de mim. Posso marcar todo mundo aqui, JB, quem está por aqui, ó, Plínio, todo mundo aqui é mentor, todo mundo pode criar debate. E eu ainda posso ser bonzinho, porque posso distribuir créditos de estratégia com todo mundo sem ter que esperar que cada um compre crédito. Eu venho aqui e mando distribuir créditos, ó, distribui aí 20 créditos para todo mundo. Aí ele vai distribuir para esses 1, 2, 3, 4 que entraram aqui, que quem não entrou perdeu, vai distribuir 20 créditos para cada um, está feito. A gente pode usar as ferramentas lá de IA dentro de estratégia. Pronto. Então, é esse tipo de provocação que a gente tem feito para debater de maneira estruturada, usando IA em outro contexto. Usando IA dentro de um, na verdade, dentro de um contexto, né? E não
uma coisa separada e isolada. Ela está dentro de um contexto de debate. Aí ajuda muito, aí o potencial vai lá para cima. Como um tutor e como um próprio orientador do grupo, né? Porque o grupo construa algo. Isso. O grupo vai debatendo, né? Vai sendo monitorado, vai dizendo, ó, a gente está debatendo, brigando muito aqui. Isso já viu isso acontecer, né? A gente tá, não tem respeito mútuo, é uma briga danada, ninguém está saindo do canto. E pior, né? Às vezes a gente debate sem um objetivo final, e aqui a gente pode ter vários objetivos finais, né? Então, a gente falou do livro, né? A gente publicou alguns livros assim. A gente define cada ponto aqui é um capítulo do livro, por exemplo. A gente vai debatendo e no final a gente resume tudo junto e gera um livro. A gente fez isso em um final de semana. Eu, Cid, mais três, dois. A gente pegou um final de semana para discutir aquele negócio das inteligências sociais, artificiais e individuais. Foi feito assim. Na quinta-feira, o Cid me disse, André, vamos escrever um livro para domingos. Como assim? A gente começa hoje, acaba domingo, publica na segunda-feira numa live. Vamos, né? A gente pegou, montou aqui o espaço, eu defini mais ou menos os capítulos, a gente foi lá, começou a discutir, começou a construir juntos, aí no final de semana, no domingo, a gente só foi editar o livro. Estava tudo pronto. Pegamos o texto inteiro, a gente resumiu aqui, levou para lá, editou, montou, diagramou e estava pronto. Segunda-feira, meio-dia, estava sendo divulgado. Foi bem objetivo, assim, foi bem pragmático, né? A ideia daqui é, de novo, não é ficar divergindo a vida inteira, é ir convergindo o quanto antes. A gente usa muito dentro de organizações que tem tomar decisão, por exemplo. E tomar decisão, a gente hoje é assim, ó, vamos tomar uma decisão aqui. Ao invés de ser uma aula, vamos tomar a decisão aqui. Vamos tomar uma decisão. Comprar todos os concorrentes. É uma decisão de doido, mas tem gente que faz isso, né? A gente decide, ela vai avaliar e dizer, ó, comprar todos os concorrentes pode ser, vai dar os aspectos positivos e negativos aqui, usando só o LLM. Quando a gente trabalha com clientes nossos, né, a gente bota uma base por cima das estratégias do negócio do cara. Diz, ó, avalie essa decisão com base na estratégia dele. Aí ela diz assim, ó, com base na estratégia do negócio X, pode estar esse impacto positivo e negativo. Está aqui. Prós, aumenta a participação no mercado. Contras, custo elevado, integração complexa, risco de falha de integração, regulamentação e aprovação. Ela analisa a decisão tomada, propõe algumas questões a favor e contra, e embaixo umas perguntas para a gente debater no grupo. Quais são os possíveis impactos econômicos e sociais da empresa comprar todos os concorrentes? Quais são as implicações legais e regulatórias? Quais são a gente debate aqui e a gente chega em decisões juntos. Quando a gente usa no contexto de um cliente da TDS hoje, a gente já bota por cima da LLM o conhecimento que é da estratégia do negócio. Diz, ó, o negócio é X, aqui é a estratégia dele, aí avalia com base na estratégia dele também, não só de uma visão geral, né? Aí fica mais preciso, claro. A gente consegue construir aí um debate mais estruturado. Entendido. É isso que a gente está fazendo. E aí, se vocês toparem, a gente pode montar mesmo uma construção de um livro a partir do que a gente fez lá dentro do WhatsApp. A gente tenta montar uma estrutura aí e tenta montar um livro junto, um conjunto. Tem pelo menos uns 10 assuntos ali muito bacanas, né? Que a gente poder trazer cada um deles e cada um virar um debate. No fim, a gente estrutura esse debate e monta um material pronto. Nossa. Mas o debate, só para deixar claro para todo mundo, é cada um dos losângulos? Ou é Isso. uma. Cada um dos losangos vai ser um tema. Entendi. Cada um, aqui Dúvidas, tem a... perguntas, questionamentos? Isso, Vamos, só bora. isso, exatamente. E André, por um acaso, quando para cada um dos losangos, como o Cutney falou, é um tema e aí um debate, mas você consegue fazer uma visão integrada de todos também hoje ou não? E a gente consegue ter uma visão geral de tudo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um debate bem longo aqui que eu fiz com um Eu estudante, cheguei, mas eu o tema cheguei vai. tarde e cliquei no link. Está escrito tudo em café. Significa que eu já fiquei amigo de vocês aqui, é isso? Exatamente. Apesar de Exatamente. não ter ganho crédito nenhum, que quando eu estava fazendo o registro nessa desgraça foi a hora que você distribuiu os vintão para cada um. Ah, não Mas eu acredito. apareci aí para você, né? Se você abrir, o Você Gustavo recebeu um apareceu, arquivo certo? Excel junto, Gustavo? Essa é a primeira pergunta da noite. Se eu O recebi um seu crédito Excel, no Excel. é sacanagem. Não, mas Tá de você pode canto. comprar crédito e distribuir para a gente também, Gustavo. Pô. Não, É, sem problema nenhum. A pergunta é se eu apareci, se eu tô aparecendo para ele ali, porque eu entrei nesse Furo em Café, se eu vou conseguir chegar toda vez aqui quando eu for entrar, mas tudo bem. Ó, Fernando, isso vai, aqui é você já entrou, não isso aqui já? é um Já. grupo um grupo meu discutindo teoria de design. Aí tem vários autores, cada autor tem a biografia dele e as pessoas debatem embaixo.
tem a biografia do sujeito aqui, como é que ele pensa design, e tem uma pergunta, o que é que ele contribuiu? Aí tem 34 respostas com vários comentários embaixo. Aí, a partir daqui, eu montei um livro já, está pronto, com todo esse material. É uma disciplina desse semestre aqui. Mas no final, eu peguei todos os debates, ó, junto aqui tudo, eu faço análise assim, ó. Olha uma análise aqui feita. O resumo está maduro, está aqui o resumo do debate, os papéis motivadores, as propostas das pessoas, a maturidade do debate, a avaliação dele, tudo aqui pronto. A partir daqui, eu cliquei nesse botão, que ela jogou para aqui para cima, um ponto para as pessoas declararem a crença. Está aqui, ó. John Chris Jones foi um importante teórico do design participativo. 99% de crença, 96% de consenso. Então, cada questão que emergiu do debate foi medido aqui a crença e o consenso das pessoas. Com Eu isso quero aqui a gente saber consegue se você cria o avançar. livro a partir daí. Aí a Agora eu partir daqui fiquei... eu crio, exatamente, a partir daqui eu crio o livro com todos os resumos, com todos os Como? debates, né? Cadê o botão? Criar livro. Como é que você Tá aqui exportou, não para André? você. Oi? Como é que Daí você eu exportou? fiz. Então, a gente consegue exportar via CSV, claro, mas eu consigo via API, porque já tem uma API, né? A gente fez uma aplicação que vai ler na API inteira daquele debate e vai transformar isso aqui no texto. Vai pronto do outro lado, cara. Você consegue pegar o material lá, juntar e fazer um resumo. Ó, tá aqui, a base. Vamos trabalhar? Esse hexágono de baixo, na verdade, como você falou, você sumarizou, virou de cima, né? Ponto concluído. Isso. Se você quisesse, por exemplo, vários pontos agregados, não. Não, Certo? podia sim, podia gerar outro, sim, não tem problema nenhum. Posso gerar vários pontos agregados depois. Muito legal. Gustavo, só para ver se tu entrou lá, deve ter entrado sim. Tudo em café, tá aqui, ó. Gustavo, Ah, tô aqui. boa. Só para saber que eu tô aí. E vou colocar os dois comentadores também, feito grupo do WhatsApp, com todo mundo é administrador, porque senão Eu só tem um vou doar uns administrador, é créditos fé. para esses caras aí, o pessoal que Eu vou gasta tudo jogar. no Excel, vou dar um dinheirinho para eles. Aí, tá vendo? Mas deixa eu perguntar outra coisa, André. Aproveitando que você falou da API, dá para dar uma palhinha do TDS Studio também? Tá claro. Claro, eu mostrei para você aquela ferramenta que eu mostrei lá para vocês, ela foi feita no TDS Studio, né? O que é que a gente fez aqui? A gente começou a estudar um bocado de no-code e low-code. A gente criou um estúdio onde tem sempre uma dupla, um designer e um programador, é sempre assim. Começou na disciplina na graduação de computação e design juntos, depois virou um estudo de fato no mercado. O que é que a gente faz? A gente constrói aplicações no-code em pouquíssimo tempo que validam o que a gente está tentando fazer na frente. Então é Uhum. como se fosse protótipo, porque a gente nunca tem, a gente tem muito pouca coisa de prototipagem mesmo em informática. A gente tem muita prototipagem no mundo físico, né? Você vai fazer um carro, você não faz um carro, primeiro faz um protótipo, depois você monta o chão de fábrica para produzir aquele carro. Mas em software a gente já vai direto para o chão de fábrica, o que é uma doidice, né? Você monta um time grande, faz o chão de fábrica e nem sabe se vai prestar, né? Então o que é que a gente fez aqui? A gente fez uma máquina de prototipar mesmo, veja. Aqui que eu mostrei para vocês é um protótipo. Funciona? Funciona, claro. Mas foi feito em quanto tempo? Juro que foi feito em 2 horas, né? Aquele negócio tá lá, eu fiz em 2 horas. Então a gente faz os protótipos em pouco tempo, em uma semana, faz vários protótipos aqui, rodando, funcionando, testa o protótipo, ó, tá valendo. Usando conexão com API, com IA, com o que a gente só que precisa. São protótipos bem resolvidos, tem sempre o pessoal de engenharia de software bom e o pessoal de design bom para rodar esse negócio. Roda o protótipo rápido e valida, e pronto, tá bom. Agora vale a pena montar um chão de fábrica, né? Montar um time que é adequado para montar uma arquitetura, mas você preparar um time de arquiteto, preparar arquitetura de software depois de 3 dias, 3 meses, não, isso aqui não faz nada que a gente queria. É o que a gente tem feito sempre. A gente chama de fábrica de software, né? O que eu fui vendo como design é assim, a fábrica de software não tem o laboratório de prototipagem dela, porque os designers ou o pessoal de UX lá discute o que é que vai ser o produto e manda para a fábrica fazer logo direto. Em nenhuma outra indústria é assim. Em qualquer outra indústria, no meio do caminho tem um laboratório de prototipagem. Primeiro prototipa, vê um modelo, pô, ficou bacana, agora vamos fazer a fábrica. Porque as fábricas físicas, elas quase sempre são montadas em função do produto, né? Você monta o chão de fábrica, de carro especialmente, você monta uma fábrica para fazer Fiat Uno e outra fábrica para fazer Jeep, não é a mesma não, são duas fábricas diferentes. A fábrica é diferente, né? Aí, por essa razão, primeiro prototipa, testa, valida. Então, a gente não faz isso muito em software, a gente não tinha as ferramentas para isso. Dava tanto trabalho fazer o protótipo quanto fazer o produto final, então era melhor fazer logo no final. Hoje a gente tem com no-code e low-code ferramentas que permitem botar 2 ou 3 pessoas assim juntos, ó, querido, esse aqui é o conceito. Prototipo é isso. Então, na TDS, a gente montou esse estúdio, montou ano passado, comecei a montar isso no começo do ano passado, já vinha testando na universidade, né? Montei o laboratório lá na TDS, botamos um grupo de pessoas, a gente botou 10 duplas,
treinou o pessoal e começou a fazer protótipo. E hoje eles estão fazendo em uma semana, eles entregam um protótipo funcionando, com tudo, e protótipos complicados e grandes, assim, para grandes empresas da América Latina, especialmente, a gente faz o protótipo inteiro, roda, o cliente vê se está pronto, não. Pronto não, veja, de novo, é um protótipo, né? Ele está pronto para fazer uma prova de conceito. Ele não está pronto para rodar com 1 milhão de pessoas, mas aí daí para frente é outro problema. Tá pronto, funcionou, o cara testou, botou para rodar, 3 meses rodando, deu certo, tem já, sei lá, 10 mil pessoas usaram, pronto, agora é uma prova de conceito. Funcionou com 10 mil pessoas, agora vamos fazer uma arquitetura decente para aguentar 10 milhões, que é outro passo. TRL5 vai para TRL6, daí sobe para TRL7. E um pouquinho de Exatamente. engenharia de produção para montar o chão de fábrica direito, para não ser o Exatamente. mesmo. Tem gente montando o chão de fábrica igual era presencial, com gente, selecionando gente igual era no tempo presencial e põe o cara para trabalhar remoto. Não dá certo. Não vai É dar certo, outro não. perfil, é. Muito, muito interessante Exatamente. isso. Bem legal. A gente começou a ver, Gustavo, que é exatamente o problema que a gente estava vendo era no mundo de software, a gente usou a metáfora, né, da fábrica, mas esqueceu que fábrica tem umas coisas que fazem sentido. Pra fábrica tem que ter um protótipo, não tem jeito não. Não dá para É. montar uma fábrica sem protótipo, não. Vai dar errado, velho. Porque o planejamento do engenheiro de produção depende do protótipo. Ele tem que olhar para aqui, ó. Para isso aqui, É. em série, eu faço assim. Pode ser uma camiseta, velho. É o mesmo jeito. O Eu trabalhei pessoal que é Uma o Lean camiseta ou um Manufacturing, mas míssil não é a quer mesma fazer coisa. com coisa. o pessoal que é o Lean Manufacturing, mas não quer fazer o Lean, né? Quer fazer Exatamente. Fala de Lean Manufacturing, mas não quer fazer. Exatamente. Eu trabalhei um tempão em fábrica antes desse mundo mais digital, né? Sei lá, 30 anos atrás. E eu lembro que, assim, se o cara tirar um botão de uma camisa, tem que mudar a fábrica, pô. Tira a máquina no meio do caminho. Você vai tirar uma máquina inteira, um sujeito lá que trabalha, porque tirou um botão da camisa. Ah, botei um botão a mais. É outra máquina, pode comprar uma máquina agora. Vai comprar uma máquina, vai contratar um sujeito especialista naquilo. Porque tem um cara que só faz pregar botão. Aí em software, não, a gente começa a desenhar um negócio no conceito, manda executar e esquece. Mas não tem ninguém especialista em IA nesse negócio. Só descobre depois, porque não fez protótipo, né? Mas na camisa o cara fez o protótipo, foi montar. Na hora que montou esse porra, tinha que ter uma máquina de botão aqui, senão não dá não. Então, esse entendimento do protótipo, e ele não é tela, né? Não é protótipo baseado em Figma. Que aí a outra besteira, faz um Figma, parece que o pessoal acha que é mágica. Fez no Figma, vai virar uma mágica e vai funcionar. Vai não, velho. Porque na hora que você colocar no pé, no chão, é outro problema. O tamanho do bicho é outro, né? Uma coisa é desenhar no Figma, qualquer coisa vale. É igual a PowerPoint, cabe tudo. Agora, depois de fazer no Figma, fazer aquilo acontecer muda muito. É outra lógica completamente diferente. o pessoal pensa que o wireframe que a gente fazia 30 anos atrás ainda é válido, né? Ainda vale, exatamente. O cara se esquece que tem API, né? Que o mundo mudou completamente. Para que é que eu fiz tudo isso? A porra. Nem pensa, Fernando, como assim, os designers de software nem pensam nessa estrutura, nem pensam que vai fazer só um pedaço, está aqui, está aqui. Não pensa nem em conectar, né? Quando eles fazem um protótipo, eles começam a pensar balanceamento. Isso para mim era um problema grave também na área do mercado de games, que eu trabalhei muito tempo nele. O mercado de games é um inferno, porque o game designer projeta o jogo, aí manda executar. Aí quando fica rápido demais. Eles, pô, mas ficou muito fácil. Sim, tu tem que ter prototipado antes para ver a velocidade do tiro, né, velho? Não dá para adivinhar que vai ser 27 milissegundos, porque ele vai dar errado, meu querido. Aí eles prototipam muito, games prototipam bastante. E eu trouxe do game e das fábricas físicas para o mundo digital de software, né? A gente tem um Mas laboratório de prototipagem. quando eu falo disso, eu venho do mercado de defesa e a gente lá tem, inclusive tem hardware in the loop, que você faz negócio em software e depois você tem que pôr um pedaço do hardware junto, porque você não vai voar com a aeronave durante o desenvolvimento da integração com o míssil. Tem que voar num simulador de voo ali, vagabundo que eu usava da Microsoft, não que seja vagabundo da Microsoft, mas é um joguinho, né? A gente Sim, injetava um joguinho o piloto achava que estava voando Mirage. E quando você faz essa ponte, quando você conversa com o cara sobre o processo de desenvolvimento, você vê que o pessoal hoje de empresas grandes não sabe do que você está falando. Eles realmente, para eles, é o. Inclusive, tem muitos que seguem, vou pegar como o Twitter fez. É igualzinho, inclusive, o mesmo stack para fazer coisas totalmente diferentes. É uma loucura o exatamente. que acontece. Isso que você está É. falando é muito legal. Não sei nem onde é que você está falando, que eu perdi o começo da conversa, mas Mostra isso pra que você gente está o falando, estúdio. Eu isso acho é que ele tá bem falando legal. o Estratégia Studio, que ele não mostrou ainda. Ele tá contando o conceito que tá por trás. O estudo, na verdade, assim, é um espaço físico, Fernando, que a gente montou. A gente tem um conjunto de ferramentas que a gente trabalhou ela, né? Ferramentas de software no code e low code, mais de uma, na verdade, algumas delas. E aí um time que é preparado e um conjunto de métodos para conceber, prototipar rápido, testar e validar. Então, eu não posso mostrar os produtos, os protótipos, quase todos são protótipos reais de empresas grandes que estão aqui comigo. Não dá Tá para abrir bom, não, eu mas são fiz uma interface igual a do Estratégia.
a gente está usando ferramentas do mercado para a gente não ter que desenvolver uma. A gente até começou com uma ideia, se deu um nome que era Xfist, era para a gente desenhar uma ferramenta de fazer protótipo, né? Mas aí tem muita coisa pronta, a gente tem que ficar muito atrás do mercado. A gente foi buscar várias delas. O que a gente fez? A gente criou um monte de componentes por cima disso. Veja, se no-code já é fácil, no-code com componente montado fica mais fácil ainda. Então, a gente montou um monte de componentes. Caso queira montar um software, está lá, o login está pronto, isso aqui está pronto. Ele arrasta e monta rapidinho a interface dele, monta o protótipozinho, roda, testa e funciona. E aí funciona para telefone, para computador, rápido também. Tem que ser multiplataforma hoje, né? Não tem jeito que ele já monta para multiplataforma, deixa pronto, responsivo, testa de verdade. A gente montou um limite que é assim, até 10 mil usuários, o protótipo tem que funcionar. Que é para fazer provas de conceito, quem precisa fazer provas desse tamanho. Aí você faz a prova de conceito com 2, 3, 4 mil usuários, ó, funcionou mesmo, tá? É isso que eu queria, a experiência era essa, agora eu vou transformar numa ferramenta. Aí, como o Gustavo falou, aí desenha o time, né? Desenha o squad, desenha a estrutura. Aí você veja, para um software X, o squad é Y, né? Não é sempre igual, né? Nesse negócio de vou pegar o squad do Spotify, mas assim, vai não, velho, de jeito nenhum. Não tem nenhuma chance de dar certo. Às vezes, nem o conceito de squad do Spotify funciona para uma fábrica de software, dependendo do contexto. Você vai para dentro de um negócio de avião, como é que você vai usar o mesmo conceito do Spotify? Porque tem toda uma lógica diferente, velho. De gente, tipo de gente, o tipo de interação, a troca, não é tudo padrão. A gente não tem tendência a achar que tudo é fácil, mas não é fácil, não. Bota eu vou dizer o que eu gosto, né? Bota no meio do caminho um sujeito de autoajuda, que é quase isso que o pessoal bota que é quase, agilista é quase um cara de autoajuda. Bota um cara de autoajuda no meio do caminho, não resolve nada. Ele fica dizendo besteira. Todo mundo, queridos, muito bem-vindos hoje, mas não faz nada do campo. Não fala não, velho. Não é Ele brincadeira. mobiliza até o vento, mas as pessoas não. Então, mobiliza todo mundo, mas se não sabe nem o que está sendo. Tu já viu a quantidade de gente dessa aqui, não sabe nem o que está se escrevendo lá embaixo. Mobiliza todo mundo e o cara está fazendo código olhando para a cabeça assim, mas coitado, sabe nem o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, né? Tem que saber o que é que está acontecendo. Engenharia de produção, de verdade aí, tem que saber direito, né? Mas Aí e tem aí, tempo de para temos? falar. Não vai Oi. mostrar nada? Vamos ficar só falando aqui assim? Caramba. Queremos ver as telinhas, bicho. O negócio aqui. O problema é que Mas se eu mostrar as telinhas, Tirando quase o João todas Bosco elas, que quer ver Code e o Gustavo quer ver Excel, eu quero ver telinha Eu, funcionando. não, Gustavo vai eu, querer prototipar um Excel com AI, né? para mim, eu já fiquei tão feliz só de ouvir que eu não sou louco, porque eu tenho vivido nesse mundo antes de embarcar aqui, eu estava atrás de vaga de dev, eu estava vivendo um mundo muito louco, que era totalmente diferente do que eu pensava. Achei um outro que pensa igual, então só aqui já ganhei a tarde, entendeu? Enquanto ele está abrindo as telinhas, né? Conta uma procurando o que eu piada aí, posso abrir, Rodrigo, na enquanto verdade. ele abre a Meu telinha. problema é abrir o que eu posso mostrar, né? Porque quase tudo eu estou vendo aqui o nome dos donos. Eu não posso mostrar que está no laboratório, mas se você achar alguma coisa que eu possa mostrar aqui. O pessoal faz umas coisas, às vezes, mais complexas do que Mas hoje, por exemplo, a experiência do estúdio você não consegue mostrar. É isso, André? Aí ele vai no físico mesmo as para poder. ferramentas, as soluções do estudo. Eu vou mostrar um aqui que não é aberto, é do estúdio para ele mesmo. Para o estúdio, o pessoal aprendendo, né? Então, quando eles estão aprendendo, eles podem brincar com coisas mais diferentes. Aí eu posso mostrar aqui. Acho que isso aqui às vezes está funcionando, não sei se está não, mas vou mostrar o tipo de coisa que o estúdio faz. Isso aqui é uma ferramenta de design feita pelo pessoal do estúdio. É uma ferramenta para usar IA para fazer produto. Então, você tem lá a ferramentazinha aqui dentro, eu vou entrar, né? Eu estou assinando, já estou assinando ela aqui. Tem minha conta, eu acho que é isso. Se minha senha está certa, pode estar. Não, tá não, é lógico que eu não sei mais minha senha. Foi. Nada. André Neves esqueceu a senha dele agora. Complica, viu? Você não tinha aquela demo que a gente fez lá na Sample? Tem, mas essa aqui era bem, bem para ver o tamanho do. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nessa hora da segunda-feira, não estou interessado em ver o tamanho de nada, não. Vê, Muito isso aqui é suspeito. uma ferramenta feita no. É protótipo. Toda feita no code. Não tem código nenhum escrito nesse negócio. O que é que ela faz? Ela é uma ferramenta de fazer produto. Design de produto. Usando o IA, chat GPT da vida e usando IA, sei lá, usando o chat GPT não é o nome certo, mas usando a LLM com texto e com imagem, né? Então aqui é basicamente assim, ó, você escolhe, por exemplo, isso aqui é um produto desenhado por ela. O sujeito vem aqui, diz qual é o lugar que ele vai projetar, quer projetar alguma coisa para a Ásia, aí você diz
que tipo de localização você quer usar na Ásia, eu quero cidades exóticas da Ásia, ele vai me sugerir algumas aqui do lado, algumas cidades exóticas da Ásia, e aí eu vou escolher uma delas, pronto, escolher aqui Halong Bay, no Vietnã, pronto. Eu escolho aqui a cidade, jogo para cá, e gostei desse espaço aqui, um lugar exótico, escolho um lugar exótico aqui, Halong Bay é um lugar exótico, e eu escolho a língua, eu vou falar em português aqui com vocês, e peço para ele começar um projeto. Isso é o tipo de ferramenta que a gente faz lá no laboratório no final de semana, em uma semana, na verdade. Está aqui o robozinho que faz isso. Aí eu peço para ele descrever o cenário aqui, ele vai construir um cenário, vai apagar o carro aqui embaixo, vai construir um cenário novo aqui sobre Halong Bay aqui no Vietnã. Vai dizer qual é o ambiente, quem são as pessoas que frequentam o lugar, aqui era outro qualquer, e aí é assim mandando, veja. São ferramentas nesse tamanho de complexidade que a gente faz no laboratório. Não tem código nenhum, ela gera o negócio inteiro aqui, gera todo o processo, constrói um produto e no final ela vai gerar. A Baía de Halong é um destino turístico, quem está sem pular são os habitantes da Tailândia, que incluem principalmente tailandeses, cambodjanos. Então ele vai montando aqui, desculpa, que está ainda no antigo, ele vai montando aqui o ambiente, as tribos, ó, pescadores locais, moradores das aldeias, flutuantes. Então eu posso escolher agora um grupo desses. Pô, eu quero um projeto para esse povo aqui. Vem aqui para baixo, digo que eu quero um projeto para moradores das aldeias flutuantes de Halong Bay. Ele vai fazer aqui, vai descrever a tribo e vai construindo um projeto de produto. E no final eu ando até chegar no produto final. Vou lá para frente e faço o produto final. Eu vou mostrar já pontos para não perder tempo com vocês. Aqui tem alguns deles. Aqui, isso aqui é um snorkel para aventureiros de Goa, na Índia. Posso ver o cenário, ver direto o produto lá na ponta. Ele construiu e no fim ele me dá um monte de estilos de design aí. Cada um desses estilos a pessoa escolhe e ele gera o produto aqui embaixo, as alternativas de produto final para aquele grupo lá de cima, usando o estilo de design, sei lá, de fulano de tal, japonês e das contas. Então, essa é uma ferramenta que os meninos fazem, que foi para eles aprenderem a usar a ferramenta, a usar o estúdio. Isso é o tipo de coisa que sai no estúdio. Isso é uma ferramenta tão complexa quanto essa aqui, como sai uma ferramenta de controle financeiro de não sei de onde. Ou controle sei lá, é a ferramenta de interação com a loja. Acontece muito. Você tem um produto digital já e quer testar algumas funcionalidades. Traz para a gente fazer um estudo só da funcionalidade nova, testa ela, valida e incorpora na grande que está lá rodando no mercado. São coisas nesse padrão aqui que são feitas no estúdio. Ele é basicamente um espaço de experimentação e prototipação que funciona. Que não fica só nas telinhas do Figma. Tem que estar rodando. Sensacional. Como é que você faz daí para rodar, André? Esse aqui está rodando, né? Lá, mostrei que estava rodando, a gente manda o link para o cliente, ele roda lá no domínio dele, a gente bota no domínio dele e roda para testar. A gente faz experimento e a gente tem no estudo também os modelos de experimentação para validar os produtos. A gente valida com eles juntos, faz experimento de fato, valida, ó, teu produto tem a citação X no mercado, funciona assim, assim, pode melhorar isso aqui. Faz em estratégia de debate, volta com ele com os dados, e ele aprovando, a gente segue, e aí abre para fazer o plano de produção, que é a história que está falando lá atrás. Quando faz sentido, a gente faz um plano de produção e sair em escala. Entendido. Mas ele Ficou já claro está, para todo veja. mundo? Esse que eu te mostrei aqui já dá para 1.000 pessoas usarem de boa, sem nenhum estresse. Entendido. São protótipos que funcionam. E esse Bom, poderia ser 19 horas. como é que sai dos debates para criar um livro, por exemplo. Você podia ter um protótipo desse que criaria livros Exatamente, a automaticamente. gente fez exatamente isso. A gente já Eu acho tem que isso ele também. tem um protótipo desse. A gente já fez isso. A gente lê do debate inteiro, a gente monta o texto, faz o resumo já e deixa mais ou menos, pelo menos estruturado para a gente validar depois virar o livro. Porque aí aquela história, por E onde baixo tem o do. manual das APIs, André? Para a gente acessar as APIs de estratégia. A gente eu mando para vocês o link lá no grupo. Tem um link com as APIs de estratégia. Mando lá para vocês. Tá Porque bom. quando a gente usa via API, fica tudo mais fácil, né? Primeiro que estratégia, a gente tem os dados de estratégia para ler, e lá do outro lado, OpenAI ou Llama, tanto faz, consegue trabalhar com 32K, né? E não com 4. Ou seja, aí você muda completamente a história. Você pode pegar quase um livro todo, resumir, transformar ele em pergunta e resposta e montar. Veja, a gente está montando hoje, Fernando, a partir de um livro, a gente monta a base de fine tuning para OpenAI. Você vai lá naquele ferramenta, monta, ela já
faz as perguntas, responde, monta os pares e joga para dentro do negócio para treinar. Vai Aí você ficando já mais fica rápido. um fine tuning de um livro que pode ser a base de um novo modelo, né? Fundacional. Exatamente. Exatamente assim. A gente pega um livro, eu fiz com o discípulo um dia, eu peguei aquele que é estratégia, rodei numa ferramenta desse laboratório, um fine tuning pronto do livro dele, que jogou para dentro lá, virou um modelo, e esse modelo agora fala sobre o livro de Silvio. E se pegasse todos os papers teu e do Silvio, seria uma incrível sumalidade, né? Ele está fazendo um agora com o Silvio, ele não falou para você não, mas está fazendo um que assim, com o Silvio, né? Ele tem 1.800 posts do blog dele. A gente está fazendo um negócio que assim, você vai poder, já está rodando, você vai poder entrar lá e dizer, ó, escreve um post no blog, no padrão do Silvio Meira sobre tal tema, que ele vai escrever. E aí já vai Já tem isso? funcionando Agora eu já. descobri como é que ele está escrevendo tanto. Já está pronto isso. Aí você consegue escrever, ele constrói. A gente extraiu dos textos de Silvio, primeiro o estilo de escrita dele, num formato que LLM consegue entender, né? Construir um JSON lá com o estilo de Silvio escrever. E construir, aí usa a busca semântica para mergulhar no texto desse, assim, ó, escreve sobre, sei lá, novos negócios. Ele vai buscar em tudo que você escreveu na vida dele, ó, aqui. Aí essa base vira um conhecimento que veja, não é a base inteira dele, mas aquele que foi filtrado, vira um conhecimentozinho em cima, e aí ele constrói o texto com o estilo de Silvio com aquele conteúdo. Juntando aquele conteúdo, aí gera. E como é que foi a ideação para vocês incluírem LLM dentro do estratégia? Como é que começou essa jornada? Cara, começou antes de existir estratégia, na verdade, porque o que é que acontece? Aí a história que o Cutney contou lá brincando com vocês no grupo, em 2002, meu doutorado foi com chatbots. Então, a gente já montou estratégia, a gente já montou pensando em ter uma ferramenta que era baseada em texto, porque texto era computável e outras coisas não seriam. Então, a gente já montou pensando nisso, não tinha LLM, claro. A gente começou a usar o GPT lá atrás, né, o primeiro GPT, mas era muito ruim. Mas já fazia os resumos, já fazia algumas análises. Quando isso foi evoluindo, foi ficando mágico para todo mundo, né? Aí hoje a gente aprendeu a usar a LLM grande lá embaixo, né? E por cima as camadas de conhecimento que são de cada jornada daquela. É como você pegar, como eu falei agora, você pode, imagina estatística, um professor vai lá, joga um monte de artigo lá dentro, e depois eles criam um monitor aqui para os meus alunos falarem sobre esse artigo. Eu queria, transforma aqui tudo em um fine-tune lá, ele conversa sobre aquele assunto usando a LLM para poder ter uma base e conversar bem, e os conteúdos do sujeito lá. O LLM Vocês como estão usando semântica o quê? O kernel chat e aplicado os GPT-4? artigos como elemento de interação, né? Não vi não, que a gente falou na mesma hora. Que aí primeiro, Coach, Não, não, vai você, Fábio. você usa o LLM como semantic kernel e o fine-tuned para ser o contexto daquele E aí tópico, né? está conseguindo ver agora, isso tá no laboratório, né? Que é assim, como é que a gente faz um balanceamento para o professor, para a pessoa poder escolher se quer que ele use mais ou menos o conhecimento genérico dele na conversa. Porque aí você tem que balancear, você tem que fazer um teste, mas ó, ficou muito. Eu botei conhecimento genérico demais, aí começa a perder noção começa a alucinar demais. Se eu reduzo o conhecimento genérico, vai ficar muito bem focado, mas por outro lado, ele começa a ficar muito restrito também. Aí tem um balanceamento que a gente está fazendo para o professor, para o mentor da jornada, poder escolher o nível de balanceamento que ele quer. No livro que eu fiz com o Silvio lá, a gente conseguiu balancear, e ele hoje fala sobre o livro de estratégia de Silvio, mas usa algum conhecimento genérico para poder dar respostas que são mais, quando ele foge um pouco do assunto. Se perguntar, como é que o conceito de aspirações caberia no negócio de medicina? Ele vai buscar conceito de aspirações de Silvio, medicina que ele sabe gerais, ó, podia ser assim. Que legal. E quando que a jornada começou? Porque eu tinha visto estratégia com vocês em 2020, né? Ele não estava assim ainda. De jeito nenhum. A gente começou a transformar ele assim, deixa eu falar, 200 sessões 2021. a mais. Nossa, A gente eu começou a dar estava lá saltos aí muito grande. no lançamento do livro. O André nem estava em Portugal, talvez você estava lá em Portugal na época do livro. Quando a gente lançou, porque eu lembro que muita gente eu não entendi nada. Eu lembro, Silvio é muito bom em resposta, né? Aí alguém disse para ele, Silvio, esse negócio é muito complicado. Aí ele disse, se fosse fácil, eu ia perder meu tempo de André para fazer isso. Não tem nem perigo, não. Tem que ser complicado, né? A gente sabia que era difícil fazer, né? A gente ainda é muito difícil fazer. A gente tá assim, a gente tem um bocado de gente lá com PhD trabalhando com a gente e não é fácil, não. Coisas que parecem simples, como pegar um livro e transformar no fine tuning, não é um negócio trivial, não. Não Tem é muita óbvio. gente tentando, tem muita gente tentando, mas conseguindo direito. Veja, para chegar no nível que eu estou colocando aqui, Fernando, de não só fazer o fine tuning, mas também poder fazer o balanceamento de quanto vai usar daqui de cima, quanto vai usar de baixo, é porque a gente sabe que esses conflitos podem acabar com o LLM, né? Porque se ficar focado demais, vai ficar uma porcaria a conversa.
mas também se abrir demais perde contexto. Então, nosso desafio aqui é como é que a gente fez isso? Pô, cria uma chave de balanceamento aqui. Você faz um balanceamento do quanto ele quer abrir. Isso eu não vi escrito em canto nenhum ainda. Já procurei um bocado que eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas hoje vocês estão usando o fine tuning clássico ou vocês estão usando embeddings hoje? Como é que vocês estão? Usando embedding em algumas situações porque é mais rápido e mais barato também, né? É mais rápido de processar. Mas quando são coisas maiores, aí justifica usar fine tuning. Por exemplo, se eu quero pegar a estratégia de uma empresa multinacional inteirinha e treinar, a embedding não dá conta não. A gente usa fine tuning mesmo, não vai dar conta não. E aí deixa pronto, veja, outra coisa que é bacana, imagina que a gente está fazendo isso agora com um cliente nosso. Tem toda a estratégia dele lá dentro, e toda decisão tomada na ponta, a estratégia diz, ó, isso aqui vai impactar assim na estratégia de vocês. Segue, se ele disser que segue, o debate segue. E quando ele segue, ele incorpora. Incorpora na estratégia, se você disser que sim, aí ele incorpora só na camada de cima. Ele vai lá e modifica ela. E aí você pode ter um momento de quando você faz fine tuning, de quando você cria um modelo fundacional, você pode escolher, né? Isso, exatamente. Você Você pode fica no escolher os embed, pontos do caminho. no intermediário de fine tuning ou depois quando você cria um fundacional. Isso, exatamente. A gente está Sensacional. avançando aí, está brincando muito com isso, assim, já fazia muito tempo que a gente já fazia isso bastante, agora está fazendo, os saltos são muito grandes, né? Porque a gente tem hoje, para quem tem uma plataforma baseada em debate em texto, aí uma coisa como o LLM deu um salto, na verdade, para a gente, abriu uma qualidade de resultado muito grande. A gente já fazia com eles antes, já fazia com GPT-1, GPT-2, mas a qualidade do 3 em diante foi muito grande, e do 4 aí foi embora. Aí sai realmente do razoável, né? E quando você começa a misturar com os Wolfram que você colocou lá com os plugins, aí é que dá aí que o salto é grande mesmo. Aí começa a ficar realmente inacreditável algumas coisas. Mesmo pra gente fica, como assim deu certo isso, né? Porque de vez em quando a gente faz, nossa, porra, e deu certo, velho. Aí tem isso. E o Kurt, né, como é que você está pensando da gente fazer isso no Turing Café? Qual que é a tua Cara, visão? a origem, na verdade, além da gente usar a própria ferramenta, é aquilo que o André está falando. A gente diverge, registra, fica lá um batalhão de conhecimento e a gente não faz nada com aquilo. A ideia é a gente usar algumas conversas daquela, tipo uma por semana, escolher todas qual é a conversa da semana? Essa daqui. Aí a gente pega, tipo, esse horário aqui, segunda, fim do dia, 7h30, 8 horas, que eu acho que é um horário morto para todo mundo, e senta a pôr para discutir e deixar lá registrado. E a gente vai botando melhores momentos do Turing Café. São 52 semanas, no final do ano a gente pega o André lá, emprestar a interface dele, rapeia tudo e faz um livro. Isso. Turing Café Ano, 52, livro por 56 de trimestre, 2023. dá para fazer Eu um acho que livro por trimestre, lá por no grupo tem os trimestre. debates fodas já, viu? Tem uns debates muito bons no grupo que divergiram e não fecharam, né? Tem alguns que estão lá abertos, são muito bons. A gente começou com sobre direito autoral, pô, aquele negócio é muito bom. A gente ficou ali, eu até escrevi um material sobre aquilo com o negócio do pessoal chinês lá do Xangai, mas a gente ficou ali naquele negócio. Seria muito bacana ter um material do grupo, né? A altura em café se funciona assim sobre direito autoral em IA. Se funciona assim sobre consciência IA, por exemplo. Então, ou sobre SDGs IA, ODS IA. A gente poderia ter esse tipo de coisa. Vamos fazer uma meta para esse mês de, sei lá, mês de setembro, vai escrever um artigo nosso sobre como é que a gente se posiciona em relação à consciência e inteligência artificial. A gente vai, debate, discute, aí no fim a gente monta um material e publica. Aí, e troca de patamar as nossas conversas e troca de patamar a contribuição que a gente dá para a sociedade e Exatamente. para nós É, mesmos. Né? e aí, no É isso. final, fica lá, a gente pode até abrir uma caixinha lá. E aí, André, volta a minha velha e boa, né? Se tivesse uma API falando com o Zap, a gente botava estratégia como usuário do Zap, que é o que eu faço aqui com os meus bots, ele já pegava todas as mensagens e já ia guardando lá histórico do Turing. Sim, eu acho, Kurt, que não é nenhuma dificuldade, não. O problema dessa API é muito mais a gente tem que ter uma conta business do WhatsApp, né? Quem está usando o nosso grupo teria que estar na conta business para a gente ter acesso a ela, né? Senão, acho Não, que não, não. Eu tenho uma conta business. O WhatsApp, os Ah, grupos do pronto. WhatsApp não são contas business. Você pode ter um cliente conta business, você me muda para ele, aí você paga algumas frescurites a mais. E eu A só gente mudei o mudaria para WhatsApp lá. para conta business porque o meu WhatsApp tem 100 GB e eu não consigo mais manipular ele, fazer sync entre o micro, a web e o celular. Aí eu migrei do normal para o business, depois eu voltei do business para o normal, e no business, depois de eu deletar uma porrada de coisa, parece que ele se situou. Né? E agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo backup do Hard Fork Café
e deletando os grupos que estão no celular, para ver se eu fico de novo com 10 GB. Então, uma das melhores funções que a gente poderia ter no Strategy, inclusive, é ser o repositório de dados do WhatsApp. O WhatsApp ser apenas o método de input, entendeu? E que Que é depois um a gente bom poder lugar para você conversar, mas não é um lugar nem para colaborar, nem para deixar a informação. Não, e aí amplia os temas que mais se discutiram, os temas que voltaram a ser discutidos. É, Porque a gente volta, você viu, ontem aconteceu isso, né? Eu tinha feito aquela conexão de Knowledge Graph com LLM e Ontology, aí eu já tinha falado lá atrás, o Rafael trouxe de volta, e a gente repete às vezes, como a gente não convergiu, ficou só divergiu, né? A gente precisa. O e aí repositório. a ideia é literalmente fazer uns cafés. A gente tira um dia de semana e faz um café. Quem puder tá, quem não puder não tá. Quem não estiver vai ver a discussão no Estratégia. E se todo mundo autorizar, a gente grava um grupo, grava um vídeo desse aqui e sobe o vídeo para o Estratégia, ou bota lá no Google Drive, caramba, quatro. Cara, para minha falar vida em hoje. ontology, aquele debate, pronto, aquele debate sobre ontologia foi. Vocês já Sensacional. testaram ontologia com o GPT-4 usando aqueles plugins que ele tem lá dentro de ontologia? Porque ainda, assim, não é brincadeira, não. Se eu conseguir montar uma ontologia de games, que tem uma ontologia bacana do Canadá, eu consegui fazer uma Eu consegui em mostrar o 3, livro, mas. e quando testei, Ai, Não dá caçamba. para tá ver, vendo, Curti. não, não dá pra ver, não. Tu tá com background aí, Olha só. Pois é, porque é um assunto bacana, né? Como é que a gente se posiciona em relação à ontologia e esse novo contexto de IA que gera ativo? Porque não é trivial, não. É uma máquina que gera ontologia. Ele está conseguindo gerar muito bem, na verdade. Eu vi os testes aí, fiquei impressionado. Essa é uma área que eu gostava de trabalhar muito e quando eu vi o resultado, eu disse, porra, não é simples, não. Olha o livrinho aqui, ó. Versão 2, hein? Tem uns dois dele. Esse maluco aqui que é Maurício Barcelos. Ele está começando o doutorado, ele e uma menina lá que é amiga do Casals, eu fui fazer aula de ontologia com eles lá em Minas, que eu queria provar que não existe blockchain. Então, tentei fazer uma ontologia do que é uma plataforma blockchain. Consegui fazer ontologia, mas graças aos pedala Robinho do Silvio e do menino lá do César, do Cezinha, né, que é professor lá de método de pesquisa científica, e descobri que isso não era um doutorado. Podia ser um bom artigo, mas não era doutorado. Boa. E tem interseções que às vezes a gente não percebe, né? Foi até a hora que você me perguntou, pô, mas o que você está falando de ontologia, que eu estou falando de filosofia, você está falando de engenharia da informação. E tem a correlação direta. Ali a Não, gente estava. Tem as duas, né? E É, é tudo derivado do Xamã. e na Galera, eu preciso verdade, até parar. Se vocês quiserem continuar o papo aqui para deixar gravado, eu boto alguém aqui de como 7 moderador. h mesmo, eu também preciso sair já. Então tá bom. Amanhã vamos Pronto, escolher vamos um tópico organizar para isso, Acabei de vamos chegar, fazer o organizar primeiro e da fazer. semana. vocês vão embora? Oi? Acabei de voltar, vocês vão embora? Agora você vai ter que ver o vídeo. Tá bom. Eu peguei o finalzinho do que vocês estavam falando. A única contribuição que eu posso oferecer é com relação ao tamanho de dimensionalidade. Eu estava vendo a apresentação do professor André pelo celular. Não, senhor, você vai fazer a API de integrar o estratégia com o WhatsApp. Você está achando que você vai fazer Não, trabalho não, fofinho? velho. Te dá Eu já graxa. tenho trabalho demais. Que, mané, contribuição fofinha, mete Rust para dentro aí. Você tem no máximo 6 dimensões ali no hexágono, né? O hexágono ele tem no máximo 6 Não, tá lados. delirando. Não tem nada de dimensão. Hexágono é só a forma. Ele não tem Eu nenhuma sei, dele. mas a conexão dele, você tem um gráfico bidimensional com 6 lados. Isso gera no máximo 6 dimensões Eu espaciais. acho. Não. E a ontologia ela precisa de mais. Por exemplo, dá para conectar um cara lá do final com um cara lá do começo? pelo que o Deixa André eu ver nos se eu, deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma coisa aqui que talvez eu não mostrei para todo mundo, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem um brinquedo, a gente brinca com essa coisa de grafo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque o grafo ele é uma criatura bidimensional. Você tem uma entrada e uma saída. E aí, com isso, você consegue montar uma rede, né, especializando nós de conexão. Então, aí você consegue representar infinitas dimensões, se for o caso. Mas né, o básico é uma entrada e uma saída.
Então, você basicamente tem duas dimensões aí. E vai demorar aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó. Isso aqui é uma tela de tipo de gráfico que a gente gera em estratégia a partir de um debate. Tá vendo? Ele está se polindo ainda, porque está se montando. Esse está grande, então demora um montão aqui montando. Isso é um gráfico, esse gráfico é tridimensional. Tem um monte de coisa acontecendo aqui, um monte de conexões aqui entre os debates das pessoas. A gente gera coisa desse tamanho aqui. Ó. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para tu ver. Tá vendo? Cada ponto desse aqui é uma fala de alguém com conexão com alguma coisa que está ligada com a outra fala do outro lado lá atrás. Então você faz uns gráficos bem complexos. Tem uns em 3D que dá para navegar dentro dele, sai andando pelo gráfico para ver. Aí você clica em cima, passa pro mouse aqui por cima e diz, ó, isso aqui é a fala aqui, ó. A fala de João Clijão de não sei quem lá atrás. Aqui é o comentário que alguém fez lá nesse processo aqui, ó. Consegue gerar uns gráficos bem. Tem uma ferramenta, eu acho que foi o Fernando que compartilhou lá no grupo, Isso. que dá para modelar uns gráficos. Eu estava testando, ele é baseado no Atlas. Sim, sim. Dá para fazer uns negócios insanos de visualização, né? Sim. De De visualizar os superplano. debates. Mas dá para conectar um hexágono do final com um hexágono do começo, ou só as relações que são interconectadas? Você consegue conectar, porque você consegue abstrair o mapa, que é só a interface, né? E conectar os debates. Você consegue fazer isso de boa. Você abstrai da forma do mapa e vai buscar o conteúdo via API. Aí você diz, ó, conecta isso aqui embaixo. Aí ele conecta. Aquele gráfico não está assim. Aquele gráfico não está Entendi. prendendo dos hexágonos. Está pegando o debate inteiro da jornada lá toda e está conectando as falas entre as pessoas. O assunto tem relação com o outro. Entendi, no back-end, né? Você pega o Isso. back e Isso. faz Pega no a back-end passada e vai para lá. Isso, necessária. exatamente. Galera, preciso ir. Alguém Também preciso. fica, Vou ter que paramos por sair. aqui e voltamos semana que vem. O Vamos senhor, propor o fazer senhor o é o seguinte, gerente. que tópico a gente gostaria de começar no Estratégia para talvez em outubro a gente ter a primeira saída dele, né? Daqui até No outubro. Aí a WhatsApp, eu gente vai acho, pro né? grupo. Agora a gente quebra o pau no grupo e deixa quem não veio para aula com fomo. WhatsApp lá, qual é o tema que a gente vai querer, eu vou pagar que a gente tem que colocar lá como teste, a gente discute lá e a gente monta. É isso aí. Começa o debate a partir dele. Show. Eu acho que a gente tem muita coisa legal que foi discutida nas últimas semanas que podia eleger uma para descer Acho também que tem. Tem algumas coisas muito boas ali que a gente discutiu, né? Que a gente não fechou. Minha Show. sugestão é que a gente comece fazendo um debate mesmo de como implementar qualquer Sim. grafo de qualquer dimensionalidade dentro É. da ferramenta, sem ter que sair daquela interface bonitinha para uma interface que a gente não consegue depois debater de novo, né? Pode ser. Eu acho que a gente ia procurar os temas mais abertos, assim, quanto mais, ao invés de discutir a própria ferramenta, né? Discutir coisas como consciência e IA. A gente está discutindo no grupo do WhatsApp lá, a gente não está fechando, tá lá que a discussão fica em aberto, a gente nunca veja. Qual era a questão pragmática aqui que eu entendi de Kant, né? Era, a partir desses debates mais estruturados, gerar artigo, gerar pelo menos um bom post, colocar no, de repente cria um blog do Turing Café e no blog tem os fechamentos de cada assunto desse. Aí pode ser muito interessante para a gente como contribuição social, né? É um grupo de pessoas inteligentes aqui discutindo consciência e inteligência artificial. Tá aqui o que a gente pensa. E coloca lá para as pessoas poderem servir de referência. Excelente. Muito bom. Vou Valeu, fazer isso. galera. Estou no Falou, grupo galera. para Embora, gente. Obrigado. Ótima noite. Obrigado, André, por Obrigado a mais vocês. uma aula. André. Um abraço a André, todos. ficou demais. Obrigado mesmo. Obrigadão a vocês. Falou, valeu. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.